Meus irmãos, eu tenho uma palavra para você nessa noite, uma palavra que eu creio que vai abençoar muito o teu coração. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Estarei fazendo a exposição do versículo 31 até o versículo 37. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contasse isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, a capacidade de comunicar-se é um fator essencial para a sobrevivência humana. O ser humano não consegue sobreviver, o ser humano ele não consegue adquirir subsistência se não houver comunicação. Os bebês aprendem isso desde cedo. Desde pequenininho, saiu da maternidade, nasceu, o bebê já sabe que ele precisa se comunicar para que ele possa comer. E a comunicação do bebê, ela é extremamente eficaz. A comunicação do bebê, ela é assertiva. Ele chora, ele berra, ele grita. E não tem um no ambiente que não se desperte para isso. Que não volte a atenção para quando o bebê chora, porque está sujo, está com fome, está com sono, está sentindo alguma dor, enfim, não tem um no ambiente que não desperte para essa realidade. Então, desde pequeno, desde novo, desde quando a gente nasce, nós precisamos nos comunicar para sobrevivermos. A comunicação é um fator essencial da nossa sobrevivência. Porém, nem sempre essa comunicação ela se dá de forma eficaz. Nem sempre nós temos eficácia nessa comunicação. Porque nós vivemos um tempo onde as pessoas estão mais propensas a responder do que escutar. Às vezes alguém está conversando com você um assunto e você não está nem prestando muita atenção naquilo que a pessoa está falando. Você já está pensando na resposta. Você já está elaborando uma resposta para poder dar para esta pessoa. Então, nesse contexto, a comunicação ela não acontece, porque a pessoa está falando, a gente não está ouvindo. E a gente está pensando naquilo que a gente vai responder, então a gente acaba cometendo falha nessa comunicação. Existe também hoje no nosso tempo o excesso de informações. São muitas informações que vêm na nossa mente, que nós somos bombardeados, e a gente não tem, vamos dizer assim, a velocidade para poder processar essas informações como elas devem ser processadas. E as grandes redes de comunicação, os grandes veículos de mídias sociais já entenderam isso e eles vão bombardeando, jogando informação fragmentada, que a pessoa vai lá olhando aqueles rios viciantes, e a pessoa não consegue sair daquilo ali, e no final de toda uma jornada que a pessoa gasta 1 hora, 2 horas, às vezes 3 horas, vendo aquele negócio, aí você pode fazer a seguinte pergunta: o que você aprendeu com isso daí? Qual foi a informação que você obteve? Muito provavelmente a pessoa vai ter dificuldade de responder isso. Porque é tanta informação bombardeando a nossa mente que a gente não tem tempo hábil de poder processar. E isso acaba gerando ruído, acaba gerando deficiência na comunicação. Existem pessoas também que têm dificuldade em lidar com as diferenças. Então, quando aparece um discurso que é diferente daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente professa, a nossa tendência natural é colocar a mão nos ouvidos para não poder escutar. A gente não quer escutar. A gente só quer escutar aquilo que é agradável a gente, aquilo que concorda com a nossa realidade. Aquilo que não concorda com a nossa realidade, a gente acaba rechaçando e muitas vezes não tentando absorver aquilo ali e até mesmo para elaborar uma resposta de refutação. Mesmo que seja para refutar, mesmo que seja para dizer isso aí está errado,
isso daí eu não concordo, a gente precisa escutar. A gente precisa entender o que está sendo dito. Porém, dentro do nosso meio social, dentro do tempo que a gente vive, as pessoas têm dificuldade de poder lidar com as diferenças e elaborar respostas que sejam respostas adequadas. Muitos também têm medo de serem julgados e acabam não se comunicando com a transparência necessária. Por medo de serem julgados, por medo de serem cancelados, acabam não falando realmente o que pensam. Então, essa comunicação ela acaba sendo uma comunicação que gera desconfiança, que as pessoas ficam desconfiadas em relação ao discurso. A verdade é que a queda da humanidade, ocasionada pelo pecado original, produziu efeitos devastadores. Porque quando acontece a queda, quando Adão e Eva jogam a humanidade na desgraça, existe uma separação da comunhão que o homem tinha com Deus. A comunhão perfeita e plena. Então, nós nos tornamos seres alienados de Deus. Nós nos tornamos seres distantes de Deus por causa do pecado. O pecado tem esse efeito devastador que produz em nós uma distância de Deus. A gente não consegue mais falar com Deus como eles falavam. Lá no Éden, eles comunicavam-se diretamente com Deus. Eles ouviam a voz de Deus e Deus ouvia a voz deles. Porém, o pecado deformou tudo isso. O pecado estragou a criação. As enfermidades, elas passaram a existir por causa do pecado. A morte, ela veio a acontecer por causa do pecado, manchando o propósito original que Deus tem para todas as coisas, que é o propósito de perfeição. Jesus, ele estava inserido num contexto bastante complicado. Era um contexto onde as pessoas não o ouviam. Ele não era compreendido no seu discurso, a tal ponto dele não ser compreendido que ele foi para a cruz por causa disso. Porque as pessoas não compreenderam o seu discurso, as pessoas não aceitaram o seu discurso, elas odiaram o discurso de Jesus e resolveram matar Jesus. Por isto que Jesus resolveu falar por parábolas, porque ele sabia que haveria dificuldade das pessoas compreenderem a sua mensagem. Por isso que ele comunicou muitas vezes nos evangelhos por parábolas. Não por falha dele, mas por causa da dureza do coração humano. As pessoas não conseguiam compreender aquilo que Jesus estava falando. A comunicação com Jesus não se dava de forma eficaz, porque a dureza do coração, o pecado, a incredulidade impedia que Jesus fosse ouvido corretamente. Estamos diante de uma realidade. A humanidade, ela encontra-se perdida, espiritualmente morta, espiritualmente deficiente e incapaz de ouvir a voz de Deus por si mesma. As pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus. É natural que a voz de Deus ela seja rejeitada. É natural que a voz de Deus seja descredibilizada. É natural que a voz de Deus seja ridicularizada. Isso tudo acontece no nosso meio. Isso tudo acontece diante dos nossos olhos. Porém, diante desta realidade, resta apenas uma esperança. E esta esperança é Jesus Cristo. Porque somente em Cristo podemos ter a nossa existência restaurada. Somente nele, toda a deformidade produzida pelo pecado, toda a incapacidade, toda a invalidez, toda a falta de habilidade de poder ouvir a voz de Deus adequadamente, ela é restaurada. Porque Jesus produz o elemento necessário para que nós tenhamos plena comunhão com Deus para sempre. E esse elemento já aconteceu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Ele morreu por nós. E ao morrer por nós, ele restabeleceu
uma condição para que nós possamos ter a nossa existência restaurada. O meu objetivo hoje é que possamos ser fortalecidos pela palavra de Deus para enfrentar nossos desafios com fé e esperança. Porque nós temos muitos desafios, nós temos muitos dilemas, nós temos muitas coisas, muitos problemas a resolver. Mas quando nós entendemos que em Cristo nós temos a nossa existência restaurada, nós somos capacitados por Deus para termos fé e esperança para enfrentar as adversidades. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui diante de um cenário difícil, diante de um cenário assustador, que é de alguém que não conseguia ouvir e não conseguia falar. Então Deus, ele começa a restaurar essa pessoa, Jesus começa a restaurar a vida deste indivíduo, se valendo de instrumentos, estabelecendo processos aqui. E são esses processos que eu quero discutir com você nesta noite. O primeiro deles é que nós temos a nossa existência restaurada em Cristo, porque nós somos auxiliados para isto. Convido você a vir para o texto comigo, por favor, versículo 31. De novo, Jesus se retirou das terras de Ciro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então Jesus ele vai para um lugar que não é o território de Israel, ele vai para um ambiente onde ele já havia sido expulso. As 10 cidades gregas que faziam fronteira com o território de Israel, naquele ambiente ele já havia transitado, ele já havia realizado milagres, ele já havia expulsado uma caixa de demônios de uma pessoa, ordenado que essa caixa de demônios fosse jogada aos porcos, e os porcos se precipitaram e se mataram, e o que ele recebeu de recompensa por ter feito isso, foi ter sido expulso daquele lugar. As pessoas pediram para ele se retirar, pediram para Jesus, vai embora porque a gente não quer você aqui, vai embora porque a gente está assustado com você. Só que Jesus deixou um missionário lá. Jesus falou para aquele indivíduo que foi curado da sua doença espiritual, vai para a tua casa e fala daquilo que eu falei. Então Jesus deixa o missionário e Jesus volta para aquele lugar. Porque, meu irmão, eu vou falar um negócio para você. Em muitos momentos da nossa vida, a gente rejeita Jesus, mas Jesus jamais rejeita a gente. Ele sempre procura uma oportunidade de nos abençoar. Ele poderia muito bem amaldiçoar aquele lugar, mas ele voltou para aquele lugar para poder restaurar todas as coisas e poder manifestar o seu poder e a sua glória. Eu oro para que Jesus manifeste o seu poder e a sua glória na sua vida nesta noite de maneira extraordinária. Porque ele não desistiu de você. Ele não desiste da gente. Porque ele nos ama, ele nos quer bem, ele é um bom pai, e um bom pai dá boas coisas para os seus filhos. E dentro deste processo, no versículo 32, Marcos, baseado nas memórias de Pedro, vai fazer o seguinte relato. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Um homem que não podia ouvir, um homem que era surdo, que não podia se comunicar, e que se falava de maneira inaudível, de maneira incompreensível. Um homem que não podia se fazer compreender. Alguém que vivia numa condição extremamente problemática, extremamente difícil, extremamente absurda. Alguém que não poderia falar. Alguém que não poderia pedir um copo d'água. Alguém que não poderia pedir uma comida quando tivesse fome. Alguém que não conseguia se expressar de maneira adequada. E, principalmente, ele não conseguia ouvir. Ele tinha uma deficiência. E essas pessoas, vendo o desespero daquele homem, vendo a situação absurda que aquele homem enfrentava,
Essas pessoas pegam aquele homem, colocam diante de Jesus e suplicam para Jesus: Jesus, faz alguma coisa por ele. Faz alguma coisa por esse moribundo. Faz alguma coisa por essa pessoa que está passando por essa necessidade extrema. As pessoas suplicam a Cristo. Elas auxiliam aquele homem no encontro com Cristo. E elas só fazem isso porque neste processo de restabelecimento da nossa existência, nesse processo de restauração da nossa existência, nós somos auxiliados por compaixão e misericórdia. Imagina a seguinte cena: um prédio em chamas, de madrugada, pegando fogo, um prédio residencial. As pessoas conseguem evadir-se daquele prédio e aquele prédio está desmoronando. Chega o corpo de bombeiros, coloca os equipamentos, enquanto isso as pessoas vão correndo, vão saindo do prédio, pela saída de emergência. Os outros habitantes da rua ficam do lado de fora, olhando, incapazes. Eles não podem fazer nada. Eles não conseguem, eles não têm coragem de poder providenciar algo que possa trazer um alívio para aquelas pessoas. Aí um dos bombeiros recebe a seguinte informação: tem uma menininha lá no 3º andar que não consegue sair. O bombeiro, com o seu senso de missão, ele coloca o seu equipamento e vai ao 3º andar. Ele coloca a máscara, ele enfrenta a fumaça, ele enfrenta a escuridão, ele enfrenta o fogo e ele vai lá, resgata aquela criança. Aquela criança é salva por ele, mesmo que ela nunca possa pagar o preço da sua salvação. Aquela criança é resgatada, porque alguém agiu com graça e misericórdia. Alguém teve compaixão. Então, meus irmãos, a restauração só vai acontecer na minha e na tua vida se houver compaixão, se houver graça e houver misericórdia. Esta compaixão, graça e misericórdia já nos foi dada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Mas existem pessoas que precisam ser auxiliadas. Pessoas que não conseguem chegar sozinhas a Cristo. Pessoas que estão perdidas, não conseguem escutar a voz de Deus, são incapazes de ouvir a voz de Deus. E sabe o que Deus faz? Sabe qual foi o meio que Deus providenciou? A minha vida e a tua vida. Para que nós possamos auxiliar essas pessoas com graça e com misericórdia. Para que nós possamos prestar assistência aos necessitados, solidarizando-se com as suas dores e com os seus sofrimentos. Então, a restauração ela se dará por auxílio. E muitos serão restaurados. Mas só serão restaurados quando eu e você nos colocarmos à disposição de Deus, para que Deus nos capacite, para que a obra do Senhor venha a ser realizada através de nós e que Deus venha operar milagres e maravilhas no nosso meio. Para que Deus venha a fazer a diferença na minha e na tua vida. Aí você pode me perguntar: mas como é que eu faço isso? A gente pode orar, a gente pode visitar, a gente pode acolher, a gente pode dar atenção, a gente pode manifestar o amor de Deus. Um abraço que eu e você podemos dar em alguém que esteja aflito, se esse abraço é com compaixão e com misericórdia, este abraço manifesta o amor de Deus. Se o Espírito Santo habita no meu e no teu coração, essa habitação se dá com transbordamento de amor. Então, o chamado da Sagrada Escritura para mim e para a tua vida é: transborde amor. Que as pessoas possam entrar por estas portas aqui, desta igreja aflita, destruídas, não conseguindo ouvir a voz de Deus, e venha encontrar aqui amor. Que eu e você venhamos ser instrumentos de amor. Instrumentos de acolhimento, instrumentos de socorro. Porque a obra não é nossa, a obra é de Jesus. Mas a gente pode suplicar diante de Jesus e falar assim: Jesus, faz alguma coisa. Muda essa vida, Jesus. Transforma essa alma, Jesus. Transforma essa existência, Jesus. A gente pode interceder.
a gente tem legitimidade de interceder. Porque à direita do Pai está alguém intercedendo por nós. E este alguém é Jesus Cristo. Ele está lá intercedendo pela minha e pela tua vida. E a intercessão que ele faz é uma intercessão incessante. Ele intercede 24 horas por nós. Ele é o nosso intercessor. Ele atua nos auxiliando, para que o Pai possa atender às nossas demandas, para que o Pai possa nos abençoar e para que nós possamos ser agraciados com a graça de Deus. Então, em primeiro lugar, somente em Cristo temos a nossa existência restaurada com auxílio. Mas também, dentro deste processo de restauração, existe um outro elemento, que é o elemento do cuidado. Versículo 32. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, nós temos alguns movimentos aqui. Primeiro, Jesus tira ele do meio da multidão. Jesus tira ele do meio do furdunço. Ele leva ele para um lugar onde ele pode ser tratado adequadamente. Jesus olha para a vida daquele homem, ele dá atenção, ele presta atenção na dor daquele homem e tira aquele homem do meio do povo, do meio do ruído, do meio daqueles que poderiam inviabilizar ou poderiam prejudicar a comunicação, porque tinha muita gente. E um falatório, muita gente falando para lá, muita gente falando para cá, muita gente se movimentando. Jesus falou, não vai ser no meio da multidão, vai ser no particular. Meu irmão, tem uma palavra para você nesta noite, não vai ser no meio da multidão, vai ser no meio do particular. Jesus vai tratar com você hoje, de forma particular. Jesus vai tratar de você hoje cara a cara, face a face, intimamente. Ele está tirando você do meio da multidão. Eu sinto isso pela graça e pela misericórdia de Deus. Pessoas estão sendo tiradas do meio da multidão agora, para serem tratadas por Cristo. E ele, ao tratar esse homem, ele aplica uma técnica muito interessante. Ele coloca as mãos no ouvido daquele homem e coloca saliva na língua daquele homem. Ou seja, ele adapta a comunicação. Ele está falando para aquela pessoa que possivelmente estava extremamente assustada com aquela coisa toda, e fala assim, olha assim, vem cá, agora eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você no que realmente você precisa. Está vendo o meu dedo no teu ouvido? É porque tu vai escutar. Está vendo o meu cuspe na tua boca, na tua língua? É porque tu vai falar, eu vou tratar você de forma específica. Jesus realiza milagres extraordinários e ele trata especificamente as nossas demandas e as nossas dores. Ele adapta a comunicação para acalmar aquele indivíduo e para gerar confiança na vida daquele indivíduo. Sabe por quê? A gente busca soluções em muitos meios. A gente busca resoluções em vários mecanismos. Mas assertividade e exatidão somente Jesus Cristo. Jesus, ele atua como um cirurgião. O cirurgião, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele estuda horas e horas para aquela... É assim? Ele estuda horas e horas. Nada que o cirurgião faz é de imprevisto. É tudo planejado. Ele planeja toda a ação dele na cirurgia. E toda a equipe é sincronizada com ele. Toda a equipe sincronizada e cronometrada. Ele estuda minuciosamente o caso, para quando ele chegar na mesa de cirurgia, onde o leigo vê uma pessoa deitada, ele está vendo a doença. Ele fala assim, é aqui que eu vou atuar. É aqui que eu vou mexer. É aqui que eu vou trazer a cura. Jesus atua efetivamente como um cirurgião, trazendo cura. Ele olha para nossas dores, ele olha para as nossas dificuldades, ele olha para as nossas ansiedades, e ele fala assim, é aqui que eu vou tratar. É especificamente neste lugar que eu irei tratar. Somente Jesus é capaz de fazer isto.
Assim como um cirurgião, ele se concentra horas para poder fazer uma cirurgia, para que o paciente possa sobreviver, Jesus não mede esforço para poder abençoar a minha e a tua vida. O que ele fez com esse indivíduo aqui? O que ele fez com ele? Ele tirou ele do meio da multidão. 34. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. Jesus, ele olha para a condição miserável daquele homem. Ele olha para a condição desesperadora daquele homem. Ele poderia falar simplesmente e curá-lo. Mas ele faz assim: vem cá, meu filho, vem cá você, vem cá, é aqui. É debaixo das minhas asas, é debaixo do meu braço, é no meu acolhimento. Vem cá você, vem cá. Estou botando a mão no teu ouvido aí. Agora eu vou cuspir na tua língua. Está preparado para isso? Você já entendeu o que eu vou fazer com você? Você está entendendo o que Jesus vai fazer com você? Você já está entendendo isso? Você já entendeu o que eu vou fazer com você? Então agora o que Jesus faz? Ele olha para o céu, ele suspira a Deus, ele dá um suspiro de dor. Ele diz: Efatá, abra-se. Naquele momento Jesus está sentindo a dor daquele homem. Naquele momento, Jesus está sentindo a angústia daquele homem, a aflição daquele homem. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas eu vou falar para você o seguinte: Jesus, ele sabe exatamente qual é a sua dor. Ele conhece exatamente as nossas dores. Ele conhece exatamente aquilo que nós estamos sentindo. Então, quando nós temos essa consciência, nós colocamos diante de Deus as nossas aflições, conscientes que a nossa dor também é a dor dele. Jesus suplica, Jesus suspira, ele dá um suspiro de agonia e diz assim: abra-se, seja curado. Meu irmão, eu consigo ver pela fé Jesus suspirando na vida de alguns aqui. Jesus olhando para a vida de alguns aqui e dizendo: é hoje que esse problema vai se resolver. Eu consigo ver pela fé. É hoje que eu darei a solução para essa situação. Eu sei exatamente a tua dor, eu estou sentindo a tua dor. Abre o teu ouvido para a minha voz para que eu possa te abençoar. Efatá, abra-se, seja curado. Mantenha a tua confiança nos cuidados de Deus, mesmo diante das circunstâncias mais desesperadoras, porque Ele está sentindo a nossa dor. Ele sabe exatamente aquilo que a gente passa. Ele sabe exatamente o teu choro, Ele conhece exatamente o teu choro, Ele conhece exatamente a tua angústia, Ele conhece exatamente o teu grito. Ele é o nosso Pai. Ele morreu na cruz por mim. Ele morreu na cruz por você. Ele não precisava fazer isso, mas Ele fez, porque Ele nos ama. E se Ele nos ama, Ele nos estará junto dEle e nos conduzirá junto com Ele também, eternamente, em glória. Porque a gente procura médico, não procura? A gente procura médico. A gente procura médico para resolver os nossos problemas de saúde. Mas nós não temos só problemas de saúde, nós temos outros problemas também. Jesus, Ele é o médico dos médicos, que cuida com exatidão da nossa dor, providenciando cura para a nossa alma. Então, em primeiro lugar, somente em Cristo temos a nossa existência restaurada, com auxílio, com cuidado, mas também com libertação. Versículo 35. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Então havia algo que o prendia, que fazia com que a sua língua fosse travada. Havia algo que o aprisionava. E a figura que o narrador vai usar aqui vai dizer que a língua dele se soltou. Ou seja, ele foi liberto. Aqui aconteceu uma libertação, ele estava preso,
ele estava amarrado, ele estava envolto em laços, e agora ele está livre. Ele foi solto. Agora ele está liberto. Ele está liberto com a sua vida plenamente restaurada. Só Jesus é capaz de fazer isso na minha e na tua vida. Sabe por quê? Tem um monte de gente aí prometendo milagre, tem gente prometendo milagre, tem gente pedindo dinheiro por milagre. Falso profeta pedindo milagre, prometendo milagre e pedindo dinheiro por milagre. Pedindo para fazer o Pix. Pedindo para você fazer um monte de coisa, né, cumprir um monte de ações lá, para que a bênção possa acontecer. Mas a bênção, quando vem de Jesus, ela acontece de forma completa e imediata. Jesus, ele não usa de mediadores, ele mesmo vai lá e faz. Ele mesmo vai lá e executa, e ele restaura plenamente. Não existe meia conversa. Se está com câncer, vai lá, faz o exame, o câncer é curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Se está com doença terminal, faz o exame, a doença terminal é curada em nome do Senhor Jesus. Se o casamento está destruído, Deus vai lá, age com providência e restabelece o casamento em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o filho está nas drogas, se o filho é viciado, Deus vai lá e tira o filho das drogas e torna um servo de Deus para a glória dele, porque Jesus faz isso de maneira instantânea, de maneira extraordinária. Só Ele pode fazer. Só Ele é capaz de fazer. Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor soberano da história. Ele controla a humanidade na palma das suas mãos. Nada é impossível para Deus. Versículo 36. Jesus lhes ordenou que não contasse isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Jesus falou, não fala nada, mas os bichos falavam, né? Vamos falar, não tem como, vamos falar. Por que Jesus pediu isso? Porque Jesus não queria ficar fazendo publicidade de milagre. Jesus não queria ser conhecido como um cara que faz milagre. Apesar de que ele fazia muito milagre, mas essa não era a missão dele era salvar. Ele não queria ser conhecido como alguém que, vem um monte de gente aí, vem um monte de gente aí que Jesus vai fazer milagre. Vem um monte de gente aí que Jesus vai fazer milagre. Meu irmão, eu falo para você, Jesus vai fazer um milagre na tua vida. E o milagre que ele vai fazer é o milagre de sustentar e de manter a nossa salvação. Esse é o milagre. Esse é o milagre que realmente importa. É para isso que Jesus veio, para nos salvar. Porque Jesus falou, não fala para ninguém. Fica quieto. Porque vai vir um monte de gente aqui querendo um milagre. Vai vir um monte de gente aqui querendo cura. Eu não vim para... Eu estou até curando, mas essa não é a minha missão principal. A minha missão principal é salvar. A minha missão principal é restaurar todas as coisas. É trazer dignidade para aquele que não tem dignidade, porque a salvação confere dignidade para mim e para a tua vida. Por isso que Jesus falou, fica quieto. Não fala nada. Versículo 37. Ficavam muito admirados, dizendo, tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Lá na criação, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Deus, quando criou todas as coisas, ao final da sua obra, Deus viu, se agradou e disse que aquilo era bom. Deus viu que a sua criação é boa. Quando Jesus restaura a minha e a tua vida, o bem do Senhor é estabelecido na nossa existência. Pessoas vão olhar para a tua vida, que era uma vida desgraçada, que era uma vida problemática, e vai dizer assim, tudo ele tem feito muito bem. Porque a deficiência passou, a surdez passou. Agora você consegue ouvir a voz de Deus, Deus te chamando para poder te salvar e para poder viver com Ele eternamente em glória. É a voz inconfundível do Espírito Santo, nos chamando para poder viver com Ele. E esta libertação, ela proporciona plena restauração. Eu vejo esses instrumentos aqui, eu vejo que os nossos músicos têm muito zelo com esses instrumentos. Muito zelo, assim. Porque esses instrumentos, eles produzem sons que são sons agradáveis. Mas durante muito uso, o instrumento ele acaba ficando velhinho, ele acaba ficando fraco, ele acaba ficando desafinado por causa do uso. E ele acaba ficando deixando de lado. Tem que comprar um instrumento novo,
aquele instrumento velho não serve mais, e fica de lado. Só que em alguns momentos alguém se dispõe a restaurar. Alguém se dispõe a olhar para aquele instrumento e falar assim, não, vamos consertar esse instrumento. Vamos ver como é que é a corda, qual é a corda que a gente precisa colocar, qual é a limpeza que a gente precisa fazer, qual é a peça que a gente precisa trocar. Vamos restaurar esse instrumento aí, para que esse instrumento possa produzir som novamente. Possa produzir som que agrade os ouvidos e que agrade aqueles que estão tocando. Não somente o músico, mas aqueles que ouvem também. Assim é a obra de Cristo na minha e na tua vida. Esse homem surdo e gago, ele carregava uma série de limitações. Naquele tempo, então, que não havia linguagem brasileira de sinais, ele era praticamente um pária da sociedade. Ele chegou ali uma pessoa completamente debilitada, mas ele saiu daquele encontro com Jesus, com a sua vida plenamente restaurada. Ele foi liberto. Ele foi liberto do mal que o aprisionava. E para eu e você sermos libertos dos males existenciais que existem na nossa vida, nós precisamos nos render a Cristo. Nos render ao senhorio de Cristo, para sermos completamente restaurados por Ele. E a gente só se rende ao senhorio de Cristo quando a gente se entrega inteiramente a Jesus, crendo no seu poder libertador e restaurador. É render-se a Cristo e entregar-se a Cristo. Quer ver aquele problema que te atazana e não deixa você dormir? Rende-se a Cristo, entregue-se a Cristo, que Ele providenciará a vitória na tua vida. Aquilo que o mundo chama de inútil, irrecuperável, Cristo transforma em testemunho para a sua glória. Eu não sei você, mas eu quero que na minha vida as pessoas olhem e profira a seguinte declaração: tudo Ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Que essa declaração possa ser feita não somente na minha vida, mas possa ser feita na sua vida também. Que ao você ouvir o som da esperança, que é o som da voz de Jesus, que é o som da voz do Mestre, ao você ouvir este som, ouvir esta voz, ao você ter essa comunicação restabelecida, Deus possa restaurar a tua vida completamente. Que o efatá de Jesus venha estar presente neste lugar, nesta noite, em nome dEle. Que a palavra de Jesus venha fazer eco nos corações aqui neste lugar. E se houver algum problema aí, hoje Ele vai tratar esse problema de forma individual e de forma específica. E pode ser. Eu quero confiar, eu quero crer, eu quero ter fé, que hoje você será plenamente restaurado. Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus.